Quero cumprimentá-los em nome do senador Assir Gurgás, presidente em exercício da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senhores senadores, deputado Edival Gaia, José Maria Melo da Costa, presidente do sindicato, doutor Ricardo Vitório, deputados. Ouvindo, presidente, a leitura do ofício da FUNAI, a gente já chega sabendo o desdém, o descaso com que a FUNAI, com que o governo, ele trata esse caso. Como prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, a terceira maior cidade do estado de Alagoas, com 73 mil habitantes, cidade que foi governada por Graciliano Ramos, a gente se coloca hoje numa situação difícil porque a gente não tem mais a quem apelar. A gente vislumbra uma luta inglória, porque o governo trata a situação com descaso. O Ministério Público Federal, como bem falou o procurador Rudinei Candeia, usa de forma com desonestidade intelectual sobre o caso. E Palmeira dos Índios está à beira de um colapso, porque a cidade que tem uma mini reforma agrária, nós temos mais de 400 proprietários com minifúndios. Nós vamos passar agora a ter um problema que nós não temos na cidade, que é de sem terra. Nós não vamos ter mais a produção que nós temos de fruticultura, porque essa região que os índios, que a FUNAI demarcou a seu bel prazer, ela é a região maior produtora de frutas do município. Inclusive, dentro desta própria região que está demarcada, o paradoxo é que tem uma obra do PAC, que já foi investida mais de 60 milhões de reais para a agricultura familiar. E simplesmente, agora a FUNAI demarca e nós vamos ter, além dos sem terras em Palmeira dos Índios, nós vamos ter agora, o governo federal está jogando fora, rasgando mais de 60 milhões de reais, que só foi só na construção da barragem para irrigação dessas terras. A nossa... Desculpa, dá para repetir? É uma obra do PAC? Dentro da área demarcada, temos uma barragem, uma represa do PAC, que foi a primeira obra do PAC no Brasil. Falando que é litoral. 60 milhões de reais gastos só na barragem e a área simplesmente está demarcada. Então, já inviabilizou o projeto. O dinheiro já foi... O critério para demarcação é que a gente não entende. E o município não tem mais a quem apelar. A gente já recorreu ao ministro, a gente já participou de audiências públicas na Câmara dos Deputados, agora é a segunda audiência. E o que a gente vê é o descaso do governo federal, a falta de comprometimento e o barril de pólvora que está se formando em torno disso. Porque, como o doutor Ricardo Vitório falou aqui no seu pronunciamento, não existe conflito na cidade de Palmeira dos Índios. Não existe nenhuma propriedade dessas que estão demarcadas nessa área que esteja sendo ocupada por indígenas. Uma propriedade sequer. Todas elas estão com os produtores, com os proprietários. Não há invasão de terra em Palmeira dos Índios. Não há provocação dos índios para adquirir essa terra. E apenas essa situação está sendo fomentada pelo Ministério Público Federal e pela FUNAI. Então, o produtor, hoje o pequeno produtor,
que a gente sabe, o microprodutor, aquele que tem 2, 3 hectares de terra, que tem 10 hectares de terra, que sobrevive daquele pequeno terreno, ele não tem poupança. A poupança desse pequeno produtor é a sua propriedade. É aquela propriedade que ele ganha o seu sustento e que ele pretende um dia deixar de herança para os seus filhos, para que eles possam sucedê-los no cultivo das suas plantações. Então, essa é o único bem dessas pessoas. E eu, como prefeito, deve ter aqui muitos parlamentares que já foi prefeito em cidades do interior, sabe que é muito difícil governar uma cidade no interior, porque as pessoas elas têm acesso ao prefeito. As pessoas têm o número do telefone do prefeito, amanhece na porta da casa do prefeito para contar suas dores, seus medos. E o prefeito ele é um pouco até de assistente social nas cidades pequenas. E a gente escuta essas pessoas todos os dias na minha residência, preocupadas, sem ter, amedrontadas. Tem caso lá na cidade de Palmeira dos Índios, que houve uma invasão e um índio amarrou a esposa de um morador em uma árvore, ela grávida, perdeu a criança, mas nem preso ele foi. Então, as autoridades do município de Palmeira dos Índios vivem sobressaltadas, porque eles se vestem no manto da impunidade, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal, e a gente não tem mais a quem recorrer, presidente. A gente faz um apelo para que o governo federal olhe para essa situação, não deixe que aconteça uma tragédia maior, porque a gente vive lá dentro e está havendo a iminência de um conflito armado, porque, como aqui falou o senhor Jonathan, não só no Mato Grosso, senhor Jonathan, mas como em Palmeira dos Índios, muitos proprietários eles só vão sair da sua propriedade, de dentro da sua casa, morto. Porque não vai haver derramamento de sangue na cidade de Palmeira dos Índios se acontecer essa demarcação injusta e tão maligna para a população da nossa cidade. Então, essas minhas palavras de apelo para que essa casa se junte à Câmara dos Deputados, pressione o governo federal para que se faça justiça, para que ele cumpra as determinações do Marco Zero da Constituição. Então, esse é o nosso apelo, porque a gente não tem mais a quem recorrer, a gente não tem mais voz, e a imprensa também que volte os olhos. A comunidade indígena, eles usam muito o discurso que são minorias, que são... mas a gente sabe que o pequeno proprietário, aquele assalariado que vive da agricultura familiar, esse também é minoria. Então, é esse o nosso apelo aos senhores senadores, aos senhores deputados, para que esse debate ele se amplie. É uma pena o descaso da FUNAI de não vir até aqui, mas que não deixe morrer e que o governo comece a olhar com responsabilidade para esse caso, porque ele preocupa não só Palmeira dos Índios, mas preocupa o Brasil. Muito obrigado.